Fala, gurizada. Vocês estão prontos para aprender um pouco sobre a linguagem Rust? Porque assim, por causa dessas notícias do Rust no kernel do Linux, por causa de tudo que eu andava lendo sobre a linguagem, eu fiquei pensando, eu preciso aprender isso aqui melhor. Eu preciso entender melhor como é que funciona a linguagem. E eu pensei em trazer como um vídeo para vocês. E o que vai consistir esse vídeo, né? O que a gente vai fazer? Tem uma bibliotequinha que na realidade é como se fosse um curso, uns exercícios assim que se chama Rustlinks. Ok? E eu pensei em fazer uns 20, 30 deles com vocês. Esses exercícios, eles são, assim, códigos em Rust que tem erros. E daí tem umas dicas de quais são os erros. E daí, baseado nisso, corrigindo isso e vendo, né, como é que são os erros do compilador, o que acontece, nós vamos aprender como é que é a linguagem. Beleza? E como eu tenho um entendimento, faz bastante tempo que eu não mexo assim diariamente com isso, mas eu tenho entendimento de C, C++, né? Já programo também em outras linguagens que usam gerenciamento de memória. Acho que vai ter umas coisas pra gente conversar, pra gente falar e pra gente aprender juntos, tá? Então vamos fazer isso aqui agora. E se vocês gostarem, a gente pode meio que fazer inteiro. Ele segue o livro do Rust, que é um livro que também tem gratuito no site lá. Meio que cada capítulo tem alguns exercícios. Se vocês curtirem, a gente pode fazer tudo, fazer mais aqui, mas vamos tentar fazer assim uns bons, né, 20, 30 exercícios, vamos ir até lá, eu acho o quarto capítulo do livro e vai ser divertido, beleza? Então, vamos nessa. Mas antes, eu queria falar para vocês, pessoal, vocês sabem que eles já apoiaram o canal aqui antes e eles continuam apoiando. O pessoal da Insider, eu estou usando aqui a minha Tech T-shirt. E nesse mês de março, nós temos o mês do consumidor, tá, pessoal? Então, vocês vão ter várias ofertas lá no site que vocês podem aproveitar para comprar as suas camisetas, né, calças, tem roupa íntima também, tem todo tipo de peça de roupa que vocês podem ver, olha, pessoal, já estou usando aqui há bastante tempo, já lavei várias vezes, a cor realmente não desbota, ela desamassa no corpo, ela não fica com odor, então é uma camiseta bastante em conta com questão da qualidade que ela tem, tá? Então fica aqui a minha recomendação, é muito bom e vocês têm que aproveitar as ofertas que eles têm esse mês, porque se vocês usarem o cupom Tecnologia Classe, que tô colocando aqui embaixo, tá no link ali embaixo também, além de estar ajudando aqui o canal, vocês podem conseguir vários descontos excelentes para vocês terem aí a sua camiseta que não desbota, não tem odor, tá? Então é isso aí, pessoal. Muito obrigado pela Insider por apoiar o canal e vamos nessa aprender Rust. Então, beleza, pessoal? Para instalar o Rust, vocês podem usar o que vocês quiserem. Vocês podem usar gerenciador de pacote, Snap, Flatpak. Se vocês estão no Windows, vocês podem usar o WSL, né, que é o Windows Subsystem for Linux, para conseguirem um terminal e vocês instalarem as ferramentas de terminal lá. Se vocês estão no Mac, eu imagino que talvez esse script funcione, eu não sei, mas enfim, eu assumo que vocês devam saber mais ou menos o que fazer. Mas como eu estou no Linux aqui, e como eu já vi que geralmente as ferramentas de Rust elas funcionam melhor nas últimas versões, eu vou instalar esse RustUp, que na realidade ele é o quê? Ele é uma ferramenta que instala versões do Rust pra gente, que nem... Enfim, no Ruby tem o RVM, RBenv, no Node tem o NVM, isso aqui é uma coisa assim. E daí a gente vai instalar uma versão atualizada do Rust e a gente vai instalar o Rustlinks, beleza? Vou copiar aqui, vou rodar no meu terminalzinho. Instalação normal, apertando Enter. Eu só vou rodar esse comando source aqui para ele recarregar os comandos Rust, eu não precisar recarregar meu terminal. E agora nós temos o quê? Nós temos Rust. RustUp, RustC, Rust tudo, tá? E a gente tem também esse comando cargo, que é o comando que a gente baixa, é o gerenciador de pacotes Rust dentro do Rust, tá? Então vou dar aqui a cargo install Rustlinks. E daí ele já colocou pra gente o executável no path, tá? Então a gente não precisa fazer mais nada e eu vou digitar aqui Rustlinks, só o comandinho. E daí ele dá esse negócio aqui, bem-vindo, né, o Rustlinks, esse ASCII art aqui lindão. E daí na realidade a gente vai criar, eu vou criar um novo diretório aqui que eu vou chamar de Rustlinks, enfim, Rustlinks teclas, vamos chamar só para eu saber que não é uma coisa genérica. Vamos aqui para esse diretório, né, cd Rustlinks teclas e vamos rodar Rustlinks init, que é para ele inicializar. Beleza. Tá, e daí na realidade, enfim, ele criou um outro diretório, mas a gente tá aqui dentro de Rustlinks, tá, beleza. Olha só, se a gente der um ls para ver o que tem, ele tem na realidade um diretório enorme de exercícios, tá vendo?
E ele tem as soluções ali também, a gente não vai olhar isso, a gente vai tentar fazer tudo aqui de cabeça, porque enfim, eu já sei um pouquinho de Rust, vou tentar explicar para você, se eu tiver qualquer dúvida, a gente vai inclusive ler no livro, tentar entender o que tem para aprender ali, tá? Vamos rodar agora o comando rustlings. E assim, talvez eu até podia ter procurado uma versão em português, mas eu vou basicamente traduzir o que tá rolando aqui, não é muita coisa, tá? Então, olha só, ele disse, parece que é a primeira vez que você tá rodando isso, né? Ele disse, o conceito principal por trás dos rustlings é resolver esses exercícios. Esses exercícios geralmente contêm algum erro de compilador ou erro de lógica que causa que o exercício falhe a compilação ou os testes, né? Tem testes ali em Rust também, o que é bem interessante para vocês já verem como é que é feito isso. Você tem que achar, né, e corrigir esses erros. E ele vai mostrar na barra de progresso qual o exercício que a gente está mexendo, né? Você sempre vai indo para o próximo exercício. Se você estiver preso, você pode apertar H para pegar uma dica, né? A gente vai fazer isso aqui às vezes, já estou prevendo. E tu pode, inclusive, né, reclamar, esse exercício não faz sentido, tem algo errado, eles dizem reclame ali e tal. E, enfim, vocês vão ver que ele recomenda o livro do Rust também durante os exercícios e talvez a gente tenha que dar uma olhada nesse exercício que a gente vai fazer. Vamos começar aqui. Beleza, tá. Então, assim, ó, esse primeiro exercício aqui, ele já, vocês estão vendo que ele tá em verdinho, né? Exercício pronto, ele funciona. Então, só vamos abrir um editor de texto na pasta de todos os exercícios e ver o que estava escrito dentro desse primeiro aqui. Beleza, estamos com a pastinha Rustlings aqui, né? Temos os exercícios, tá vendo? E o primeiro de todos é esse intro 1, né? Tá, aqui é legal, né? Que basicamente esse exercício aqui, ele tem um comentário dizendo, você pode a gente encoraja que você teste coisas novas nos exercícios, né? Toda vez que você salvar, o programinha vai rodar ele. Aqui não tem nada de errado, mas vocês podem dizer que na realidade ele está usando um monte de println aqui, que é o comando de imprimir linha no Rust, para fazer essa ASCII art bonitona, né? Mas enfim, esse aqui é o exercício 1. Aí vamos voltar aqui e vamos apertar N para ir para o próximo, beleza? Então tá, no exercício intro 2, ele já tá dando um erro de compilador, aqui tá dizendo a gente não consegue achar o print line nesse escopo, beleza. Vamos dar uma olhada em qual exercício a gente tá vendo aqui. Enfim, esse aqui é bem fácil, né? Eu acho que a gente acabou de ver o primeiro. Qual é o erro aqui, pessoal? Não é print line, é print ln. Inclusive tem essa exclamação, que é uma coisa que eu não sei direito o que é, né? Mas agora, aproveitando que esse programa é menor, olha o que a gente pode ver, tá? Nós temos uma função main, enfim, para quem programa em C, C++, né? Ou até, enfim, Java, geralmente a gente começa com uma função main, outras linguagens mais modernas, elas não têm esse conceito, né? Meio que o código que está no escopo mais global é o que roda, mas aqui tem uma função main, e daí tem um comentário, o comentário é com duas barrinhas, né, inclinadas para a direita, e tem um to-do ali, inclusive, que diz, tem que consertar esse Hello World, era só isso, é println. Vamos ver se resolveu a gente salvar aqui. Sim, exercício está pronto, N para ir para a próxima. Ok, aí exercício a gente já está no capítulo 1, variáveis, beleza? Então tá dando um erro aqui dizendo x igual a 5, tá, beleza. Assim, ó, vamos dar uma olhada no código, mas tem uma coisa muito legal que eu já percebi quando eu estava usando o Rust, é que assim, ó, ok. Ele tá dizendo, né? Ele tá falando x igual a 5, e daí ele tá dando um println do x, tá mostrando como é que faz a interpolação de strings aqui, né? A gente pode usar esses colchetes e ele aparece. Só que tá dando um erro, e daí vamos ler o erro de compilador que tá dando. Que é assim, ó. X igual a 5, ele tá dizendo, o erro tá nesse x aqui, né? Então, ó, você queria introduzir uma nova binding da variável. Você queria introduzir como se fosse, né, uma variável nova para esse nome. E daí ele está dizendo que tu precisa fazer o let. Porque se tu não fizer o let, tu não está declarando a variável. É como se tu estivesse, né, usando uma variável que já foi declarada, mas enfim, a gente ainda não declarou. Então tu viu que o compilador, na realidade, é bem legal essa maneira que ele mostra. Ele mostrou um vermelhinho aqui onde estava errado. Ele tem um código de erro que é bem legal para buscar no Google também, se tu precisar buscar em algum lugar. Ele tem uma explicação e ele tem um diff aqui, ó. Tenta colocar isso. Para alguns casos mais difíceis, eu achei bem legal quando eu estava usando o Rust, que, tipo, basicamente ele resolvia tudo para ti. Vamos ver aqui. Funcionou. Tá, então era só isso. A gente não estava declarando, na realidade, a variável. Era como se a gente estivesse usando ela, mas ela ainda não existia, né? Beleza, vamos para a próxima. Tá, vamos olhar o exercício antes de ver o erro do compilador, que eu acho que é mais didático. Tem um erro de compilador. A gente tem um let x, a gente não está botando nenhum valor nesse x, que antes a gente ia botando. Ele faz if x igual a 10, println x é 10, se ele não for,
X não é 10. Tá, olha, eu já matei aqui a charada. Não tem nenhum valor padrão definido. Mas vamos ver o que o erro de compilador está dizendo, tá? Ele aponta, o erro é nesse X aqui. Se X igual a 10, tá? Esse é o próximo código. Nota, não posso satisfazer, tá? Isso aqui é um pouco mais difícil de ler, pelo menos para mim. Esse não posso satisfazer, parcial, ele tá dizendo o quê? O operador de igualdade para um inteiro, é isso que ele tá dizendo, não consigo satisfazer. Considere dar um tipo explícito para o X. Eu acho que não é isso. Eu acho que o compilador, o que eu acho que ele precisa? Ele precisa que a gente inicialize esse valor, porque o Rust disse assim, tu tá comparando com uma variável que está inicializada, não está inicializada, será que é isso? Ó, vamos ver. Let x igual a, vamos botar 10, para ver se ele entra na primeira parte do if. Ó, e daí o código rodou, tá dizendo, ó, tá vendo, o exercício está pronto, x, e o output foi x a 10. Se a gente experimentasse aqui e a gente mudasse, e a gente botasse x igual a 0, ele disse, ele também funcionou porque a gente tinha que corrigir só para compilar o exercício, mas ele disse x não é 10, né? Dessa vez. Beleza. Acho que é isso, pessoal. Próximo exercício, variáveis 3. Aí a gente está vendo aqui, ó. Let x, ele está declarando um x, ele está dando um tipo, que nem o compilador tinha pedido, ó. Esse tipo i32, tá? O que é i? Vamos, assim, ó. Eu já vi isso aqui antes no Rust, mas eu vou tentar mostrar para vocês como é que o meu cérebro funciona, porque eu gosto de sempre ter uma maneira de eu olhar as coisas e eu saber me explicar, né? Entender o que tá. Então ele está dizendo, ó, let x, né? Declarando uma variável x, i32. O que é isso? I é de quê? De inteiro. Mas vocês vão perceber que além de inteiro é outra coisa, porque é um número com sinal, tá? Mas vocês podem pensar que os números inteiros, 0, 1, 2, 3, 4, 5 até infinito, e também para trás, né? Menos 1, menos 2, menos 3 até menos infinito. E 32 é o quê? É um número inteiro com sinal de 32 bits, ok? E daí qual é o erro que tá dando aqui? É a mesma coisa do de antes, tá? Só tem que ver como é que é a sintaxe. Let x tem um tipo, e eu acho que é o igual vem depois, igual a 0, porque a gente está imprimindo um valor que está não inicializado, é isso? É isso aí, number 0, ele imprimiu aqui, se a gente trocar o valor. Vou botar 42, estão ligados esse número, pessoal? Number 42, beleza, funcionou. Vamos para a próxima. Variáveis 4, ele está dizendo aqui, vamos corrigir o erro de compilador, tá? Let x igual a 3, beleza. Ah, e outra coisa que eu percebi, pessoal, a gente não tá lendo o livro e provavelmente eles explicam isso no livro. Eu sinceramente, não cheguei a ler isso, tá? Mas vocês viram que a gente pode fazer de boas let x igual a 3 e não dizer qual é o tipo. E ele funciona, vocês viram, né? E a gente fez também let x é um inteiro 32 bits. E daí a gente botou um valor, e isso também é de boa, mas vocês podem estar ligados que uma linguagem tipo C, por exemplo, tu não pode não declarar o tipo da coisa. E isso aqui é uma coisa que, enfim, que nem as linguagens mais modernas, tipadas, as coisas que vocês podem já estar acostumado por aí, ele infere o tipo, né? Se tu disse assim, ok, estou declarando uma variável, ela se chama X e tu bota um inteiro de 32 bits ali, ele infere qual vai ser o tipo. Para o teu código ficar mais bonito e mais organizado, volta e meia, eu acho que faz sentido a gente pensar em colocar mesmo o tipo explicitamente, né? Mas eu acho que não é o erro que está aqui, porque olha só, ele está fazendo let x igual a 3, está dando print ln disso, depois ele está fazendo x igual a 5, e ele está dando um print ln. E ele disse, isso é uma coisa que eu vi que ele faz alguns exercícios, eles dizem assim, não mude essa linha, resolva isso aqui sem mudar essa linha, beleza? Vamos ver o erro que está dando no compilador. Ele disse, tem uma variável imutável, x, né, ela não pode mudar, e tu botou um valor diferente nela, né, 2 vezes. Então eu fiz let x igual a 3, primeiro, ó, vocês viram como ele explica bem o compilador? Isso aqui é legal, ele diz, aqui foi a primeira vez que tu fez isso, beleza. Aqui foi a segunda, e tu não pode fazer isso 2 vezes, porque é uma variável imutável. Daí ele já deu uma dica, ó, tu tem que usar a palavra mut, tá? Tu vai fazer um let mut de x, que quer dizer, tu vai declarar a variável como sendo possível de ser modificada. O que eu acho isso legal em Rust também? Isso aqui inverte um pouco a lógica que eu tô acostumado. Na maioria das linguagens que eu usei até hoje, geralmente as variáveis elas são feitas para variar, né? Para tu mudar os valores que estão nela o tempo inteiro. Porém, depois que tu programa há bastante tempo, tu começa a se ligar. Olha, geralmente as variáveis elas têm
uso bem definido que eu vou estar usando elas, e a maioria delas, elas não deveriam estar mudando de valor, pelo menos não o tempo inteiro. Elas têm um nome que explica o que é esse valor, e quando eu olhar ela, eu quero meio que saber, mais ou menos, né, na minha cabeça de programador, o que vai estar ali dentro. E geralmente o que a gente começa a fazer nas linguagens quando a gente se liga disso, a gente usa const em todas as variáveis, quer dizer assim, ó, isso aqui é uma variável que tem um valor constante, eu vou botar um valor e não é para ele mudar. Eu quero saber que ele tá aqui o tempo inteiro, né? É uma maneira que a gente usa para acostumar. E o Rust inverte essa lógica, que é o quê? Por padrão, tudo é imutável, não pode mudar nada. Se tu quer mudar, tu tem que dizer, ó, explicitamente isso aqui é um negócio que vai mudar durante o programa rodando. Acho interessante, tem um pouco a ver com a maneira como o Rust funciona, ele meio que impede que tu faça essas práticas que na maioria das vezes, principalmente quando a gente está fazendo programação de sistemas mais segura, ia te causar problemas e daí tu ia ter que criar métodos para tu não fazer isso, né? Colocar variável constante em tudo, ele inverte. Agora tudo é constante por padrão, beleza? Mas é fácil de resolver. Tirando a minha conversinha, é só a gente botar let mut aqui. Devemos ter resolvido. Sim. E daí ele imprimiu, né? Número 3, número 5. Exercício de variáveis 3, tá? Então ele fez let number e daí ele botou o que? Esses que já programaram em outras linguagens, né? Ele botou THREE, ele escreveu, né? Tree, escreveu o número 3, só que é o que? É uma palavra, uma string. E daí ele dá print ln e imprime isso. Pediu pra gente não mudar a primeira linha, que é onde ele coloca uma string, e daí depois ele diz assim, número igual a 3, e é esse lugar que dá erro, e ele diz, você tem que corrigir o erro do compilador mudando essa linha que está aqui embaixo, tá? Então deixa eu ver. O erro que o compilador está dando é, você fez number igual a 3, eu esperava que ia ter um estring, estr, né? A gente vai aprender mais sobre strings mais tarde, né? Mas enfim, ele dizia, eu esperava que fosse uma string, né? E você botou um inteiro. Como é que eu mudaria para resolver esse problema? Olha, eu acho que tem uma maneira que é transformar ele em uma string. Será que isso resolve? Tipo, só botar, entre aspas, 3. Não resolveu. Por quê? Porque lá embaixo a gente está fazendo isso mais 2 para imprimir, né? Então a gente está misturando, vamos ver como é que ele dá. Ele disse, não, eu não posso fazer um mais de um inteiro com uma string. É interessante porque algumas linguagens deixariam de fazer isso, sei lá, tipo, o JavaScript deixaria tu fazer isso porque às vezes eles fazem conversões implícitas, né? Eles dizem, não, se tu somar uma string com um número, transforma a string num número e soma, ou às vezes o contrário, transforma o número numa string e concatena, tá ligado? O Rust não deixou aqui. Tem a ver com a questão de como ele lida com a tipagem, né? Então, como eu tô curioso qual é que seria a melhor maneira, eu, por exemplo, poderia mudar a soma que vem ali depois e só fazer ser uma string mais outra string, mas vamos ver qual é a dica que ele nos dá aqui. Tá, a gente já aprendeu como a gente faz uma variável ser imutável, mas isso não nos ajuda aqui, porque o que a gente quer é botar um tipo diferente numa variável que já existe. Às vezes você pode querer usar os nomes das variáveis porque eles só estão convertendo um valor diferente para o outro, tá? Faz sentido, às vezes, assim, sei lá, tu vai ler um valor que é uma string que vem do usuário, mas daí tu vai converter esse valor num número e daí tu às vezes tem que criar, né, valor lido inteiro, e daí depois tu bota numa variável que é valor lido string. E daí ele disse, às vezes tu quer usar o mesmo nome de variável, então eles têm uma coisa que se chama shadowing, que é tu declarar de novo a mesma variável com o mesmo nome. Isso aqui, não sei se é uma coisa que eu faria no meu dia a dia, porque me parece um lugar onde eu poderia introduzir erros, tá? Mas então eu me liguei o que eles querem fazer. Eles querem que a gente faça assim, ó, let number 3, tá? Porque daí na realidade o que aconteceu, vamos ver só se isso funcionou. Isso funcionou, tá? Então o que aconteceu aqui na realidade é que aqui esse number, né, era uma string, era uma palavra, a gente imprime ele como uma palavra. Aqui embaixo a gente declara outra variável que se chama number também e ela dá shadow na outra, ela obscurece a antiga que existia e agora ela é um número e daí não tem problema nenhum com isso. Não sei se eu faria isso no dia a dia, mas eles estão mostrando uma possibilidade que a linguagem tem. Vamos para a próxima. Beleza, aí agora eles estão usando uma palavra const, lembra que eu disse, né? Parecia que tudo era imutável no Rust, mas daí agora a gente tem esse conceito do const, de constante. Será que é uma coisa diferente? Eu não sei explicar para vocês, então vamos ver o erro que o compilador está dando.
Tá faltando um tipo pro const, beleza. E você tem que botar um tipo no const, tá. Será que toda vez que a gente declara uma variável constante, ela não é só imutável, como ela precisa ter o tipo antes? Vamos apertar o botão da dica e ler o que ele vai dizer. Nós aprendemos sobre variáveis e mutabilidade, mas tem outra coisa importante, né, um tipo de variável importante, que é constantes. Constantes são sempre imutáveis, elas são declaradas com a palavra const ao invés de let. O tipo das constantes deve ser sempre anotado. Beleza, e daí ele manda tu ler o livro, nós não vamos ler o livro para esse exercício, mas beleza. Então, const number. Vamos botar, será que a gente pode botar U32? Porque é o que eu tava pensando, um número de 32 bits sem sinal, será que isso funciona? Experimentos. Sim. Então esse tipo existe. I32, números de 32 bits com sinal. U32, números sem sinal. Por quê? Porque U é de unsigned, tá? Isso aqui é comum em várias outras linguagens. Vamos para a próxima. Estamos agora no 2, functions, né? Funções. Adicione uma função que se chama callMe, né? Sem argumentos. E daí vocês podem ver que a gente tem a nossa main aqui e ela está chamando esse callMe e não existe, né? Então vamos apertar aqui, de repente, vamos criar fn de função. Estou me inspirando na main, callMe. Abre, fecha parênteses, eu só copiei a main. Sem argumentos. Será que ela pode só assim? Sem argumentos e sem retornar nada? Funcionou, beleza. Tá, vamos ver se eles nos ensinam mais sobre funções nas próximas. Exercício 2. Adicione o tipo que está faltando no argumento num depois do nome da variável que está aqui. Beleza, eu acho que só... Esse é só um erro de sintaxe, né? Porque está escrito errado. Vamos ver o erro que ele deu. Ó, eu esperava um tipo e eu encontrei, né, um parênteses fechado. Então ele realmente queria que tivesse um tipo ali, mas o parênteses fechou antes. E ele diz ali o pontinho certo. Então, assim, ó, isso que eu tava dizendo, tá? Quem trabalha muito com compilação, né, ou enfim, só fica debugando o erro que vocês veem nessas linguagens de scripts que não são compiladas, isso aqui é muito legal. Isso aqui é para quem fez cadeira de compiladores, sabe? Para quem gosta dessa coisa. Tipo, o pessoal se puxou. Além de ser lindo, né, esse output de texto aqui, muito foda, todo coloridinho, tudo cheio de seta, ele tenta explicar de uma maneira que eu acho que é bem mais humana. Eu tô gostando disso aqui. E daí, beleza. E daí depois, como tu não declarou o tipo aqui, inclusive o próximo erro que deu é que ele usou mais pra frente o valor, mas não existe esse valor, tá ligado? Então, isso aqui também é legal, de ser consistente os erros. Beleza, então olha só. Vamos só ler o que essa função faz. CallMe, né? O num, ele vai for i em 0 até num, daí a gente já aprende que dá pra fazer isso no Rust, tipo uns intervalos, né? Ranges de números. E daí ele imprime o número mais 1. Beleza. Tá, então assim, isso aqui vamos botar U32 de novo, porque se a gente tá indo de 0 até o número, a gente não poderia ter negativo. Porém, agora me deu vontade de testar, tá? Só deixa eu ver se a gente passou o teste. Sim, ó. E daí ele faz 0, 1, 2, e daí ele na realidade diz ring, né? Call 1, call 2, call 3. O que acontece se a gente botar i32 para poder ter números negativos e a gente botar call me de menos 1? Ops, de menos 1. Ah, sim. Ele só funcionou, mas ele não chegou a rodar nada. Faz sentido, porque o intervalo de 0 até menos 1, ele é inexistente, né? Matematicamente, ele é um intervalo vazio, mas eu tava com medo que a gente colocasse e ele fosse até menos alguma coisa, fosse infinito pra frente, sei lá. Vamos ver se a gente botar 1,32, que é o número sem sinal, mas a gente botar menos 1. Qual erro que o Rust vai dar pra gente? Não posso aplicar operador unário, porque valores unsigned, valores sem sinal, não podem ser negados, tá? Mas é engraçado, porque assim, quando a função era i32, ou seja, ele era um número inteiro que podia ser negativo, ele considerou esse valor 1 que tu colocou, ele está sendo negado pelo menos, e pode entrar. Só que quando ele sabe que a função é u32, que ele está dizendo ali,
O erro que ele deu é isso, você tentou negar um número que é um unsigned. Legal. Tô tentando pensar na minha cabeça como é que ele faz os passos, sabe? Primeiro ele converte o tipo que tu tá colocando pro que a função espera. Se não pode fazer essa conversão, se não faz sentido, ele dá esse erro. Legal. Vamos apertar N aqui para ir para a próxima. Assim, eu tinha que corrigir a função. Estamos onde? Funções 3. Tá, nós temos o call.me de novo, ele está funcionando, ele inclusive botou o 8, então na realidade é um número sem sinal, de 8 bits, ele está indo de 0 a 255, então, né? Mesma coisa, mas a função não está funcionando, né? A função não tá dando erro, por quê? Porque o call.me está sem nada aqui dentro, é isso? 99. Era só isso. Deixa eu dar uma lida no H aqui, na dica, porque eu acho que talvez eles quisessem que a gente fizesse algo diferente. Agora a declaração da função está ok, mas tem um erro na hora que ele chama a função. Beleza, era só isso, bem simples. Você não pode chamar uma função que estava dizendo que esperava um número como parâmetro sem nada. Não tem parâmetro implícito, ele não vai passar com null, ele não vai transformar null em zero, faz sentido. Funções 4, tá? Ele tem uma historinha aqui em cima. Essa loja está vendendo coisas e tu tem um desconto se tem um número par, se tem um número ímpar. Tá, entendi. Mas acho que isso não vai ser importante. Tá, o que é importante é o que? A gente tem essa função aqui, isEven, né? Essa função é par, recebe um número que é um inteiro de 64 bits e retorna um booleano. Eles já explicaram aqui que a gente pode, né, pelo que eu entendi, dizer o tipo de retorno da função. Eu só queria lembrar, eu acho que a gente vai aprender mais pra frente, se a gente não diz o tipo de retorno, ele espera ele implícito ou ele só assume que não tem retorno de valor. Mas beleza, e daí ele faz aqui número, operador de módulo, né, número, resto da divisão por 2, se é igual a 0. Se vocês não sabiam, é assim que a gente vê se o número é par, se o número dividido por 2 dá 0 o resto da divisão, ele é par. Se dá 1, ele é ímpar. E daí, beleza, a assinatura dessa função está errada. Preço de venda, tá? Preço inteiro de 64 bits, e daí ele faz if é par preço menos 10, se não preço menos 13. A gente tá, cadê os returns aqui, né? Mas vamos ver aqui embaixo, a main faz preço original 51, e daí ele faz sale price original price. Legal, tá? O que tá errado? Ah, sim, eu já vi o que tá errado. Mas vamos ver o compilador. Ele esperaria um tipo aqui, mas veio um colchetes abrindo, né? Ele bota aqui exatamente nessa função sale price, porque é bem tranquilo. Aqui poderia não ter nada, né? Que eu acho que é um erro também, vamos ver. Beleza, é um erro, porque eu acho que a função está retornando algo. Então aqui deveria ser i64. E por que, né? Ela recebe um inteiro de 64 bits e ela retorna um inteiro de 64 bits. Por quê? Porque a gente está modificando esse valor, só fazendo uma subtração com ele. Isso não vai mudar o tamanho da variável, ela continua tendo que ser um inteiro de 64 bits. Estou assumindo que é isso. Será que isso resolveu o problema? Resolveu o problema. E daí ele diz que para 51, né, o preço ficou 48. Beleza, então tomara que eles expliquem como é que funciona o retorno das funções agora, que eu ainda não estou com certeza de como funciona. Próximo exercício, funções 5. Ele está dizendo, corrija o corpo da função sem mudar a assinatura da função. Tá? Uma função quadrado recebe um número i32, retorna um i32, ele faz um vezes o outro. Tá? Ele faz o quadrado do número fazendo ele vezes ele mesmo, na real. Aqui embaixo ele faz let answer, quadrado de 3, e daí ele dá println, e o quadrado de 3 é o quê? Vamos ver o erro do compilador. Ah, tá. Esperava i32, o valor de retorno da função está correto, é um inteiro de 32 bits, mas eu retornou o quê? Um parênteses sem nada dentro, é isso? Implicitamente retorna um parênteses vazio porque o corpo da função não tem cauda ou uma expressão de return, tá? Eu lembro que eu li isso, então. É basicamente assim, ó, pessoal. Isso aqui é uma das coisas que eu achei confuso. Ele faz número versus número, ponto e vírgula, né? Que é o terminador de linha. Se a gente faz return aqui, eu acho que funciona.
Sim. Sim, mas ele... Ah, tá. Ele deu um warning aqui em cima que ele disse: tu não precisava do return. E é exatamente isso que ele vai nos explicar. Olha só. Se tu tem só um cálculo no final, se tu tá só retornando uma expressão no final, tu pode trocar isso. Ó. Ele usou um diff aqui. Ó. Ele disse: ó, tu tira esse return de num vezes num e só bota num vezes num. Então fica mais parecendo aquela linguagem de expressão matemática. Tem um pouco isso nas listing comprehensions do Python. Ruby também dá para fazer umas coisas assim, embora o Ruby é só a sintaxe que é bem acomodadora de coisas diferentes que a gente pode fazer assim. E também aquela sintaxe do JavaScript, do TypeScript, do CoffeeScript, que é da função que é só uma linha, tá ligado? É tipo isso. A gente tira o ponto e vírgula e a gente tira o return, e é o que ele sugeriu, né? E beleza, ele não deu warning, ele fez. E eu acho que isso é questão de gosto, embora ele tenha dado um warning, mas isso aqui fica parecendo um pouco aquelas funções matemáticas bem pequenininhas, né? Tipo, a assinatura, e daí só faz um cálculo em uma linha e retorna o valor. Interessante. Se nós formos para a próxima, nós estamos agora nos tipos de exercício com if, tá? Vamos dar uma olhada em qual exercício a gente tem. Ok, nós temos uma função que se chama bigger, né, maior. Ela tem dois parâmetros: a, que é um inteiro de 32 bits, b, que é um inteiro de 32 bits, e e retorna um inteiro de 32 bits. Estou assumindo que o q, ela vai receber o valor a, e se ele for maior, retorna ele. Se o b for maior, retorna o valor b, tá? É isso. E daí, e se eles forem iguais, qualquer um pode ser retornado. Não use outra chamada de função, não use mais variáveis. Beleza. O main não faz nada. E isso aqui é onde eles começaram. Isso aqui é como a gente faz testes automatizados em Rust. Se você não tá ligado o que é testes automatizados, um vídeo que o canal poderia fazer, talvez, é falando sobre testes automatizados, sobre como fazer programação orientada a testes e tal. Se vocês não estão ligados no que é isso, é basicamente a gente escreve um código que vai rodar o nosso código que tem a lógica da aplicação, e a gente bota alguns casos de exemplo, né, que são os casos que geralmente tu testaria quando tu está escrevendo esse código, e ele vai rodar isso aí e dizer, saiu o resultado que estava esperando, ou não saiu o resultado que a gente estava esperando. Só que ele roda automático, né? Então, a partir de agora, o livro vai começar a botar alguns testes do que esperaria que fosse o comportamento do programa que tu vai escrever, tá? Deixa eu só fazer uma coisa aqui rapidinho. Pronto, certinho. Tá, já sabemos o que é teste, então eles estão rodando alguns testes, a gente pode até ver aqui, tá? Olha só, ele vai dizer o nome do teste. Essa aqui é uma prática bem legal, o nome do teste é 10 é maior que 8. O outro teste é 42 é maior do que 32. O último é números iguais, e daí ele bota 42 e duas vezes, né? Espera que apareça 42, beleza. E daí ele usa esse aqui, assert equals, né? Ele basicamente está dizendo assim, tem um valor aqui 10, aí eu vou chamar bigger com 10 e 8 e eu quero que retorne 10. É basicamente isso, ele faz isso para os outros e ele roda pra gente. Vamos ver o que está mostrando aqui no compilador. Ele está dando o mesmo erro de antes que a gente já aprendeu, que é o que? Eu esperava que retornasse 1,32, mas ele está retornando um valor vazio, porque a gente não fez nenhum retorno. Então vamos botar aqui. Uma maneira que a gente pode fazer um dos testes passar é o quê? A gente só digitar aqui, 10, tá, pessoal? Isso aqui um dia nós vamos fazer programação orientada a testes e baby steps, e vocês vão entender porque eu faço isso, né? Mas, obviamente, isso não resolve todos os casos, mas eu queria só ver o que ele ia nos mostrar aqui. Testes, resultados do teste, 1 passou, 2 falharam. Qual passou? Ele está dizendo, eu esperava que fosse 42 e voltou 10, tá? Então vamos resolver só da maneira correta, que é o que ele queria que a gente fizesse. Provavelmente é assim, if, eu já aprendi que o if não precisa de parênteses, tá? A maior que B, retorna A. Assim, né? Else, retorna B. E eu já nem escrevi dessa maneira, vamos só ver se isso aqui funcionou. Funcionou, tá, pessoal? Eu pensei que poderia escrever assim, mas eu já sei que o Rust não tem operador ternário, tá? Então, assim, tem essa coisa que vocês poderiam fazer assim, A maior que B, pergunta A, se não B, tá ligado? Vamos poder até rodar e ver o que acontece, Ele diz assim, Rust não tem operador ternário. O compilador sabe,
o que tu quis fazer e já disse, não, aqui não se cria isso aqui. Use um if else, tá? Então, beleza, vamos usar o if else. Vamos fazer um teste aqui, será que dá pra fazer if A maior que B? Dá pra fazer assim, né? A, acho que precisa disso, else, B. Feio pra caralho, porém funciona? Funciona, vamos deixar assim, vamos pra próxima. Exercício 2 de if. Tem um erro de compilação nessa função picky eater, uma pessoa que é chata para comer, né? Tem uma variável food, comida, que é uma string aqui, né? A gente já aprendeu que esse e-comercial str é o tipo string. Se comida é igual a strawberry, morango, yummy, né? Quantos R's tem nisso aí, ChatGPT, você sabe me dizer? Se não, Ok, eu acho que eu já sei até o que tá errado. E deles você pode opcionalmente experimentar algo aqui, né? E temos os testes aqui, e ele usa strawberry, morango, ele usa batata. E daí quando ele usa batata, o teste espera que ele diz, I guess I can eat that. Eu acho que eu posso comer isso. Se ele fala brócolis, ele diz não, obrigado. Se ele fala ursinho de gelatina, ele diz não, obrigado. Se ele fala literalmente nada, ele diz não, obrigado. Então o que ele está mostrando aqui é que basicamente tudo que não é strawberry nem batata, ele vai dizer no thanks, né? Daí no caso tem um caso especial para morango, strawberry e um para batata. Vamos só ver o erro que o compilador deu pra gente aqui. Olha, eu esperava que o tipo de retorno seja string, ele tá dizendo, mas quando tu disse aqui, eu achei um inteiro, você retornou um inteiro. Então eu até vou ver a dica. O que ele vai dizer na dica aqui pra gente? É importante para o Rust que todos os blocos condicionais retornem o mesmo tipo. Justo. Tu não pode ter um if, né, que pode retornar um valor, uma expressão, e elas sejam de tipos diferentes, senão a gente ia ter problema de tipo. Então tá, eu já sei mais ou menos. O que a gente teria que fazer para ele compilar seria a gente poderia botar aqui no thanks, retornar uma string, né? Porém, 2 testes passaram, um falhou, porque a gente precisa da batata, né? Eu gosto mais de Rust e gosto mais de batata. Então a gente pode fazer else if, else if food igual potato. Se é igual a batata, a gente vai botar... como é que era? I guess I can eat that. E daí vamos acabar aqui, else, é isso, else no thanks. Será que fizemos todos os casos? Não fizemos todos os casos porque eu acho que eu fechei errado o if, certo? Sim, porque eu literalmente não botei uma coisa para fechar, abrir o else aqui. Funcionou? Funcionou. Eu já tava achando que talvez não tivesse else if no Rust, e daí eu tava, como assim, né, meu querido? Vamos para a próxima. Variáveis 3. E daí tem aqui uma função habitat do animal, recebe uma string, que eu imagino que é o nome de um animal, retorna uma string. Tem um erro do compilador nessa linha. O que? Tá. Let identifier uma variável identifier, e daí a gente faz if animal igual a crab, tá? E daí ele já tá mostrando uma coisa que é interessante para mim, que é como os ifs retornam um valor, isso tudo é uma expressão condicional, né, pessoal? Então a gente pode colocar o valor de retorno dentro de uma variável que é identificador, tá? Deixa eu ver aqui. Ok, a variável identificador, ela tá recebendo 1 se é um crab, 2.0 se é gopher, se é o bicho do Go, né? Esqueci o nome, é o hamsterzinho do Go lá, tem um outro nome melhor. Se é uma cobra, tô vendo a referência à linguagem de programação aqui, 3, se não é uma string unknown. Eu acho que o erro que ele tá dando é porque ele falou o if não pode ter tipos diferentes, quando ele tem uma string unknown, ele tá retornando número string, não pode. Então vamos botar -1 aqui. Será que isso funciona? Não, esperava número de ponto flutuante. Tá, mas então, porque esse 2.0 também é um tipo errado, ele não é um tipo inteiro. Então é 1, 2 e 3, até porque aqui embaixo ele está testando por 2, né? Se vocês verem, ele usa esse identifier, ele faz igual a 1, ele retorna praia, se for igual a 2, ele retorna... O que é burrow, pessoal?
é uma toquinha no meio do mato. Se for cobra, é deserto. Nem todas as cobras, né, pessoal? Se não, é desconhecido. Deixa eu ver se isso aqui funcionou. Tá, agora funcionou. Então é isso, porque tinha 2 erros aqui. Ele retornava uma string e ele também retornava um número de ponto flutuante que não fecha com esses outros tipos que são números inteiros. Legal. Aqui embaixo o que é só os testes, tá? Beleza, aí agora no próximo, na realidade a gente tem o que? Um teste, um quiz para a seção de variáveis, funções e if. Tá, deixa eu ver o que ele está dizendo aqui. Mary está comprando maçãs. O preço de uma maçã é calculado da seguinte maneira. Uma maçã custa 2 Rustbucks. Porém, se a Mary comprar mais do que 40 maçãs, o preço de cada maçã é reduzido por 1 Rustbuck, ok? Tá. Escreva uma função que calcula o preço de uma compra dada a quantidade das maçãs, ok? E daí tu tem que criar a função, dizer o tipo que ela vai retornar e receber. Beleza, vamos ver. fn calculate price of apples. Ela recebe um i n, vamos botar, e é um i32. Não sei se precisa ser maior. Retorna um i32 também. Ok. Vamos ver se isso aqui já fez a coisa mudar de figura. Beleza, e daí ele tá dando erro, pô, tu disse que retorna um valor e na real tava retornando nada. Ok. Vamos dar uma olhada nos testes, ó. E daí ele tá dizendo aqui, ó, calcular o preço de 35 maçãs, 70, o preço de 40 maçãs, 80, o preço de 41 maçãs é 41, tá? Então, assim, é bastante fácil na minha cabeça, então acho que eu não vou explicar muito, eu vou tentar resolver aqui, e daí se eu resolver errado, ele inclusive vai me dizer nos testes se tá errado, tá? Então o que a gente vai fazer? A gente vai retornar n vezes 2, resolveria os primeiros testes, né? Mas na realidade a gente quer fazer assim, if n maior que 40, nós retornamos n, porque o preço da maçã é 1, né? Se não, n vezes 2. E caju. Funcionou. Tranquilo, tá? Estamos aqui no último capítulo que a gente vai fazer hoje, provavelmente, que é o quê? Tipos primitivos. Vamos dar uma olhada. No primeiro exercício, a gente está testando o tipo booleano, né? Valores verdade. Vamos ver aqui. Ele faz uma variável isMorning, bota true. É assim que se escreve true em Rust, então é minúsculo, né? E daí se if isMorning, print ln good morning. Beleza. Aí aqui embaixo, defina um tipo booleano isEvening. Aqui embaixo, tá? E daí faça good evening. Tá. Beleza. Let isEvening igual false. Ops, false. Ah, o que eu fiz errado? Eu esqueci do nosso ponto e vírgula. Uma das coisas que me pega um pouco com Rust, eu tô gostando bastante da sintaxe, pessoal. Tem gente que fala que é feia, mas assim, tem algo que tá apelando pra mim. Vai ver, eu tô ficando velho e eu tô precisando da segurança que me passa essa sintaxe meio angular e estranha e esse pequeno caranguejo aqui. Mas eu não tô entendendo. O que eu ia reclamar é o negócio do ponto e vírgula, porque pelo que eu entendi ele é obrigatório, menos nas expressões no final das coisas. Se for assim, o meu cérebro consegue entender quando a gente tá retornando uma expressão numa função. Se tiver outros casos, talvez eu fique puto, talvez eu não goste. Mas deixa eu ver se isso aqui funcionou. Funcionou. Deixa eu ver se tinha algo na dica. Ah, e ele falou do operador, tá. Isso é interessante, do operador negação. Então a gente poderia fazer assim, a evening, né? É uma não morning, pode ser? Isso funciona? Sim, tá, legal. Próximo exercício. Tipo caractere, char, tá, beleza. Tá, e daí ele já tá dizendo aqui, ó, quando tu tem uma aspa, é diferente de 2 aspas. Deve ser a mesma coisa que em C também. E é o tipo de coisa que pode confundir quem só usou as linguagens mais modernas, é que na realidade, para as linguagens mais modernas, quando tu faz uma aspa ou 2 aspas nas palavras, dá na mesma. Ambas são strings, palavras, né? Aqui, pelo que eu tô entendendo, não é um caractere se tu usa apenas uma aspa, que nem na linguagem C. Então ele faz uma my first initial, bota C aqui, e daí ele tem esse isAlphabetic, que é uma função que já tem definida no Rust, né? Porque a gente não definiu. E daí ele printa alfabético, isNumeric, esse é o número. Senão ele
ele imprime, não é nenhum dos dois. Vamos ver aqui. Aqui embaixo, declara uma variável chamada seu caractere, né? Com o seu caractere favorito, tente uma letra, tente um dígito, tente um caractere especial, tente o de uma língua diferente e até tente um emoji. E isso é legal que eles estão dizendo, ok, o Rust tem suporte, pelo menos eu acho a princípio, a caracteres de emoji, né? Que são, eu não sei se é Unicode ainda, pessoal. Tem suporte a essa codificação. Your character igual, e vamos botar... A única coisa que ele não deixou, um vazio, o que acontece? Consegui a única resposta errada. Ele diz, é um literal vazio. Se for só um espaço, eu imagino que dá certo. Só um espaço dá certo. Vamos testar com um. Ele diz numérico, é isso? É. E se a gente testar esse emoji que tá aqui em cima? Funciona. Tá. Seria interessante saber quando a gente estiver mexendo com bytes e tal, daí vai ser mais de um byte, isso daí, enfim, não sei se a gente vai chegar tão longe hoje, tenho certeza que não. Vamos para a próxima. Tipos primitivos 3, ok. Cria um array chamado A, com pelo menos 100 elementos nele. Tá, como é que declara um array? Let A. Vou tentar chutar aqui. Assim que eu faria em C, tá ligado? A gente faria A com 100 e fecha aqui. Será que é assim? Não é assim. Not a pattern. E dele deu erro pra frente. Vamos pegar a dica. Existe uma maneira de inicializar arrays de tanto tamanho que não precisa que você digite os 100 itens, mas você pode se você quer. Não quero. Por exemplo, você pode fazer let array, tá? Não precisa botar o array depois igual a abre colchetes, uma string, ponto e vírgula 100, tá? Tá, bônus. Vamos ver esse bônus depois a gente resolver isso aqui. Tá, então a sintaxe correta é A igual a 100, ponto e vírgula... Não. 1, 0. Vamos botar 0, ponto e vírgula 100. É isso? Sim. Deixa eu ver a dica que ele deu aqui. Que outras coisas você poderia ter que vão retornar true no a.len maior ou igual a 100? Ele testa depois, né, se o array é maior que 100. A gente poderia botar 99 aqui e ele vai dar... entendi. E daí dá erro, inclusive. Porque ele dá esse panic. Saquei. Outra coisa que a gente poderia botar aqui é uma palavra de 100 dígitos. Tipo, uma string de 100 dígitos, assim. Quantos eu tô fazendo? Passei? Já passei. Sim. Isso daqui mostrou o que sobre o Rust, né, pessoal? De novo, ele pega o tipo implícito, ele assumiu que, ok, essa variável aqui, ela era um array quando eu declarei, mas aqui ela é uma string. E daí ali embaixo, como array tem .len para saber o tamanho e string tem .len para saber o tamanho, o código funcionou. Ele meio que nos ensinou uma coisa extra aqui, tinha uma lição extra. Próximo exercício. Tipos primitivos 4. O que nós temos? Só tem um teste para ler aqui. Slice out of a array, né? Um corte, um subpedaço do array, é isso que ele está dizendo. Temos um let a, e daí ele só botou 1, 2, 3, 4, 5 dentro de um array, beleza? E daí to do. Pegue um slice, um pedaço que se chama nice slice do array, para que o teste passe. Tá, como é que faz isso? Let nice slice igual a a.slice, e é começando do índice 1, que é o segundo, e pegando 3. Isso funciona? É assim que eu faria, sei lá, em JavaScript. Não. Não tem método slice no array. Tá. Eu vou pegar uma dica aqui. Daí ele pediu pra gente ler o livro. Vamos dar uma olhada no livro, só porque eu queria mostrar aqui pra vocês eventualmente. Tipo slice. Tá. O que a gente pode fazer?
bytes, ele tá mostrando uma string, s.asBytes para iterar sobre os bytes. Eu não sei se é isso que a gente queria saber. Vamos tentar ver onde é que tem arrays aqui. Pedaços de strings, tá. Isso aqui ele faz essa referência, eu não sei se isso aqui é importante, acho que é outra coisa. Tá, e daí a gente pode fazer o tipo da string é S, abre e fecha colchetes e dá um intervalo. Será que a gente pode fazer isso só no nosso arrayzinho ali? Tipo assim, A de 1 até 3. Tem que usar essa referência aqui. Gostaria de entender melhor o que isso quer dizer. Falhou porque 2, 3, 4 e veio 2, 3. Tá. Então, na real, é porque esse intervalo era o intervalo fechado. Em Ruby, o intervalo aberto era com 3 pontos. Não, token inesperado. Use 2 pontos para um intervalo exclusivo. E para um inclusivo, use 2 pontos e um igual, tá? Não sei se eu gosto mais ou menos dessa sintaxe. Tá correto isso? Ah, e daí tá correto. Legal. Tá, então a gente aprendeu que a gente pode tirar subpedaços de arrays com isso. Tipos primitivos 5. Temos uma let cat e tem Furry McPherson, o nome do gato. Ah, mas tem um parênteses aqui, 3.5. Desestruture a tupla gato, tá? Para que o println funcione, tá? Let o seu padrão aqui. Em JavaScript eu faria algo tipo assim. Name versus age igual a gato. Assim funciona? Não, esperava um padrão. Tá, era isso. Eu chutei que eram os parênteses, porque, enfim, eu já li um pouco de Rust antes, mas é porque a tupla, que é o que é tipo como se fosse um agregado de valores, ele tem o primeiro valor e o segundo, e daí a gente pode desestruturar, colocar em variáveis o primeiro valor e o segundo, declarando aqui let, a gente declarou uma variável name, uma variável age, e a gente faz igual a cat para ele tirar. No JavaScript, isso é quase a mesma coisa, desestruturamento de objetos, né? Só que no caso a tupla não tem nome, pelo que eu tô entendendo, não é a mesma coisa que um objeto, mas enfim, eu acho que a gente vai chegar mais pra frente, provavelmente nisso. E o último exercício que nós vamos fazer hoje, tipos primitivos 6. O que a gente tá vendo aqui? Indexando uma tupla, tá? Ele faz uma variável numbers que tem uma tupla com 1, 2, 3. Use o índice da tupla para acessar o segundo elemento. Como é que a gente faz para acessar? Let second igual a numbers de tipo um array de 1, né? Que é o segundo elemento. Não. Olha só isso que eu falei. O compilador é muito maneiro. Ele diz assim, para acessar elementos de tupla, use .1. Não sei se eu gosto dessa sintaxe, mas isso aqui parece um pouco os objetos JavaScript, as tabelas em Lua, que tu pode fazer isso. É isso aí, pessoal. Acabamos isso aqui. Qual é o próximo exercício? Estaremos no Vex, de vetores, beleza. Se vocês curtirem esse formato, nós podemos continuar. Se vocês acharam chato ou querem continuar sozinho esse formato, também tô de boas. Eu tô pensando em no futuro fazer outros vídeos falando sobre o Rust, mas eu vou recomendar para vocês, se vocês curtiram isso e querem continuar, deem uma olhada no Rustlings, deem uma olhada no livro de Rust, tem tutoriais no site, e eu também vou deixar na descrição e no roteiro aqui desse episódio um vídeo que eu citei para vocês há um tempo atrás, que é Rust é o novo C, que foi o vídeo que me convenceu a explorar um pouquinho mais de Rust, porque mostra várias aplicações em microcontroladores, em IA, GPU, programação baixo nível,
programação de jogos, de como a gente pode usar Rust. E eu gostei, pessoal, eu achei legal. Eu já li um pouco mais sobre Rust e eu fui um pouco mais pra frente dando uma olhada nesses exercícios, mas sei lá, meio que voando aqui, né, sem comentar tanto, sem pensar tanto com vocês. Eu sei que a parte mais interessante da linguagem vem um pouco mais pra frente. Então, na real, se vocês gostarem, deixem like, deixem comentário aí, porque pode ser que a gente continue. Eu acho que é uma boa, tá? Mas, e meu povo, nos vemos na próxima.